Bem, Raquel, aí vamos nós. Meus pais se casaram no iniciozinho dos anos 60 e eu nasci ano e meio depois e sou filha única dos dois. Desde que casaram, eles não pararam mais de brigar. Soube pela própria Hannah que aos 6 meses de gravidez ela comeu uma caixa inteirinha de bombons de chocolate e passou muito mal, quase abortando. Provavelmente a intenção era essa mesma. Quando eu tinha uns meses apenas, ela me colocou na banheira da casa dos meus amados avós para me dar banho e ligou a água. A vizinha a chamou pela janela da sala e ela saiu correndo para atendê-la, me deixando lá na banheira. Minha avó viu quando ela passou e pensou: a menina! Voou para o banheiro a tempo de me tirar da banheira. Nessa época tive otite em um dos ouvidos. Cansei de ouvir até os meus 7 anos ela gritar: eu quero que você morra! Não posso viver a vida que eu quero por sua culpa! Morre, sua nojenta desgraçada! Você e seu pai vão morrer e vão me deixar em paz! Ela fazia várias maldades comigo que hoje entendo como tortura. Como, por exemplo, rabiscar a carinha da minha boneca e ficar rindo. Dizer que meu pai não voltaria para casa porque estava morto. Teu pai morreu e você vai morrer também. Me levou para a praia no verão quando eu tinha 5 anos de idade, junto com primos do meu pai que já tinham filhos adolescentes, e tive insolação grave. Ela botou a culpa nas primas e primos. Ela nunca assume qualquer responsabilidade. Nunca. Em janeiro de 1968, essa infeliz saiu de casa, pois já tinha uma casa montada com outro homem, perto da nossa casa. Mas vinha sempre tomar conta de mim com muita má vontade enquanto a empregada não chegava. Um dia ela gritou tanto comigo que meu pai ia ser preso, morto, e ela me entregaria para alguém, que comecei a gritar: quero morrer, quero morrer! E a empregada gritou com ela para parar, porque eu estava tendo um colapso. Nisso, alguém tocou a campainha e a Hannah foi atender e voltou pouco depois chorando e me pedindo desculpas. Ela nunca me disse quem bateu a porta. Com 5 anos de idade, eu não acreditei nela e nunca mais confiei nessa infeliz. Nunca mais. Porém, eu não a odiava. Meu pai se tornou um excelente pai e mãe. Cuidou de mim do jeito que podia. Penteava meu cabelo, me dava banho, costurava minhas meias, preparava minha merenda, lia para mim. Enfim, um pai incomum e maravilhoso, mesmo com o gênio difícil dele. A situação financeira do meu pai foi ficando cada vez pior e quando eu tinha 9 anos tivemos que morar com a mãe dele e o irmão. Não foi nada fácil. Quando eu já tinha 13 anos, meu pai se casou pela 2ª vez e me levou junto. Outro inferno. A criatura muito problemática não queria que ninguém soubesse que meu pai tinha uma filha. Era muito difícil esconder isso. Ela era uma alpinista social, carreirista muito ambiciosa e sem muitos escrúpulos. Meu gato, na época, a detestava e fazia xixi nas roupas dela e arranhava suas pastas. A Hannah também se casou pela 3ª e última vez com um boçal. Daí começou o calvário dela. Bem feito. O cara era um ignorante estupidíssimo que a tratava como de 2ª classe. E cá para nós, ela é mesmo. Sem nunca pensar na filha, a Hannah passou o apartamento que a família do meu avô deu para ela para o nome do marido ogro. Meu pai morreu quando eu tinha 26 anos e ainda morava com ele e a madrasta. Nessa época, fiquei muito ligada à família do meu pai, como para compensar a falta dele. Essa família com quem eu sempre convivi nunca gostou muito de me ter por perto deles e eu sentia isso claramente. Eles diziam que eu era estranha e complicada e ficavam inventando essa história de ninguém gostar de mim nem do meu pai. Acabei indo morar sozinha e fui me afastando cada vez mais. Em contrapartida, a Hannah, depois que meu pai morreu, grudou em mim de uma forma pra lá de sufocante, inclusive querendo que eu introduzisse o marido dela na família no lugar do meu pai.
totalmente sem noção. Bem, não consegui fazer uma carreira e não quis formar família. Tenho ojeriza à família. Tive vários subempregos e minha avó paterna me ajudava. Quando ela morreu, a Hannah passou a me ajudar. Só Freud explica, né? Tive uma família de 11 gatos, pai, mãe e 9 filhos. O caçula ainda está comigo e tem 19 aninhos. Foram a minha salvação. Com todo o trabalhão, as preocupações, a culpa por depender da Hannah, etc., eles me nutriam de amor, beleza, graça, divertimento, alegria, mas principalmente amor. O meu amor por eles, o deles por mim e o deles uns pelos outros, que foi a coisa mais linda de se ver. Desde a morte do meu pai, entrei em várias sociedades esotéricas e estudei ocultismo. Minha família era, como quase toda família brasileira na época, meio espírita e meio católica. E muitos eram videntes e sensitivos. Meu pai era grandemente sensitivo, a mãe dele também. Minha avó materna, idem. A Hannah é oca. Numa dessas sociedades, conheci um cara com quem acabei morando por quase 3 anos na minha casa. Foi também um verdadeiro inferno. Fiquei com ele porque eu acreditava que tinha que ter alguém, pois já estava com 40 anos. Me ferrei. Consegui botar ele para correr da minha casa e da minha vida. Era um tipo maníaco, mau, e dizia que tinha nascido para destruir tudo e não construir. Quando eu ameaçava deixá-lo, ele ameaçava abandonar os gatinhos dele na rua. Quando não deu mais, ele arranjou pessoas para cuidar dos bichinhos que não eram bem cuidados por ele. Fiz tudo o que podia pelos gatos dele e até o que não podia. Eles sabiam disso, tenho certeza. Eu conversava com ele e explicava as coisas. Fiquei com esse mequetrefe porque achava que tinha um karma para cumprir com ele, embora não o suportasse. E ainda por cima, era um irmão de ordem, coisa muito importante para mim na época. Nesse tempo, comecei a acompanhar o programa do Gasparetto e fui fazendo os exercícios espirituais e energéticos que ele propunha. Então as coisas começaram a se esclarecer. E como? Mas você sabe, Raquel, que mesmo passando por tudo isso, eu sempre tive curiosidade pela vida, gosto pela vida, sempre achei que havia muita coisa boa para eu descobrir. Nunca entrei em depressão, nunca fui triste por muito tempo. Claro que já cansei de ficar deprimida com vários fatos que ocorriam, mas nunca por um dia inteiro ou por desistir da vida. Tinha um bocado de raiva. Ah, isso eu tinha. Mas sempre acabava rindo de tudo, o que aliviava muito e me renovava. Tudo sempre foi fascinante para mim, principalmente quando comecei a fazer os exercícios com Gasparetto e outros que fui encontrando pela santa internet. A cada dia ia descobrindo uma faceta nova de mim mesma, dos outros e da vida. A vida é uma dádiva mesmo, sempre é. Tudo pode ser mudado. Tudo pode ser aprendido e melhorado. Tudo. Bom, por aqui a história começa a ficar interessante. Como eu nunca entendi o porquê do ódio que a família nutria contra mim e meu pai, e o porquê de todas aquelas dificuldades que nós passamos, e eu ainda passava, perguntei a uma das minhas eus de outra encarnação. Como eu poderia resolver minhas questões e compreender tudo aquilo? Como sempre, a resposta veio sem demora. A outra eu me mostrou uns cadernos fichários do trabalho do meu pai da década de 60. Não entendi nada. E a mensagem era a mesma. A resposta está aqui. Então, um dia em que eu estava especialmente triste pela primeira morte dos meus filhos gatos, li no jornal que nunca leio que o antigo emprego do meu pai estava dando indenização àqueles que haviam sido expulsos por motivos políticos. A Hannah tinha me dito que um conhecido dela e do irmão dela foi colega de trabalho do meu pai e contou a ela que meu pai foi subversivo. Era uma ideia muito louca para mim. Meu pai não falava de política e não admitia que eu falasse.
Achei que era falácia da Hannah. Foi então que resolvi perguntar ao tal conhecido dela, o fulano, se o que ela me contou era verdade. Exatamente aí, a minha vida começou a mudar.